Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes da Sala TUSP. Estamos aqui na nossa sala virtual, onde a gente conversa sobre histórias da história do teatro, na nossa sala e na sala das outras pessoas. Eu estou aqui em São Paulo, sou Maria Tendlau, na minha sala. Na sala em Bauru está Chico Pérez, meu colega do TUSP de lá, e hoje a gente tem a honra e a alegria de receber a professora livre-docente da Faculdade de Letras, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora Maria Silvia Betti. Tudo bom? Tudo bem, Maria. Muito bom estar aqui falando sobre o trabalho do Viana. Que legal, bacana mesmo. Estamos bem felizes. E hoje a gente vai conversar sobre um grande autor do teatro brasileiro, da dramaturgia nacional. A professora Maria Silvia é uma grande combatente aí das frentes do teatro, tem trabalhado sempre muito em parceria com a produção cultural para conseguir publicar dramaturgia, traduzir dramaturgia norte-americana, que também é uma das suas áreas de especialidade. Hoje nós vamos conversar sobre Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, especialmente a partir de um projeto da professora editorial, que é a publicação dos textos de Oduvaldo Viana Filho pela Editora Temporal. Edições muito, muito bacanas, que vale a pena ir atrás, super caprichadas. Então, hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre um período específico da obra do Oduvaldo Viana Filho, que é um período que começa em 68 e vai até a morte dele. Professora, eu queria primeiro assim, que a gente apresentasse um pouco o Vianinha para as pessoas, e talvez por um enfoque que eu acho muito interessante da vida dele, que é o fato dele vir de uma família já muito no interior do universo cultural, né? O seu pai, Oduvaldo Viana, também dramaturgo, a mãe também radialista, a dramaturga, a Delcélia Viana, e também numa família de destaque na militância do Partido Comunista Brasileiro. Como que é isso? Da onde vem o Vianinha? Maria, o Viana, o Valdo Viana Filho, ou Vianinha, vem, como você disse, da família de um importantíssimo comediógrafo e dramaturgo brasileiro, Oduvaldo Viana, que foi uma pessoa que teve importantes trabalhos também no rádio e no cinema. Ele tinha um projeto para o cinema, que foi a fundação da Cinédia, e, enfim, ele foi uma pessoa de extraordinária importância. Como dramaturgo e como comediógrafo, uma característica das peças do Valdo Viana Pai foi o fato de ele trabalhar com a prosódia do português do Brasil, né? E isso, para a época, era algo digno de nota, porque as companhias profissionais trabalhavam ainda fortemente pautadas pela normatividade do falar lusitano, né? As companhias portuguesas, principalmente no âmbito da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Outro aspecto importante da dramaturgia do Valdo Viana Pai foi o fato de ele ter sido autor de uma peça chamada Amor, que é uma peça com recortes de espaço e de tempo, com planos de espaço e de tempo, que foram absolutamente pioneiras e que antecedem aspectos que depois viriam a ser muito valorizados por causa do vestido de noiva do Nelson Rodrigues. E eu me lembro que uma das coisas que a dona Delcélia sempre dizia é que a peça do Oduvaldo Viana, Amor, era pouco lembrada a respeito do seu pioneirismo. Eu acho que essa é uma marca que vai se fazer presente também na dramaturgia do Viana, trabalhar com planos de tempo, trabalhar com esses recortes. E uma coisa boa é a gente saber que a gente tem as obras do Oduvaldo Viana Pai publicadas em grande parte. E do Viana não tínhamos até recente data, agora estamos começando a voltar a ter.
Com relação a Dona Deussélia Viana, é importantíssimo que se diga que ela foi uma pessoa de impressionante valor na militância política e cultural do PCB. Foi desde sempre. E me lembro que uma das referências importantes que a Dona Deussélia sempre ressaltava era o fato de ela ter lido, ainda muito jovem, o livro do John Reed, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. A Dona Deussélia era, talvez, mais militante, no sentido da prática cotidiana, do que o próprio Oduvaldo Viana Pai, que também era militante, mas que tinha que se dividir entre todos esses projetos e áreas de atuação das quais eu falei. Dona Deussélia e Oduvaldo Viana Pai foram radionovelistas importantíssimos, escreveram juntos radionovelas que deveriam ser estudadas na história da radiodramaturgia deste país. E um detalhe importante também é que, num determinado período do trabalho de radionovelista, enfim, trabalho radiofônico da Dona Deussélia, ela foi autora de um programa chamado Papinho da Dona Genoveva, que era um programa de esquetes diários de caráter cômico, e eram de impressionante valor. Eu me lembro que isso era uma recordação de infância dos meus pais, né? Então, eu acho que isso tudo, isso era o quê? Era trabalho, era ganha-pão e era militância. Eram aspectos que não se separavam no dia a dia da família do Viana, não se separaram nunca. Oduvaldo Viana Pai e Dona Deussélia eram amigos muito próximos de quadros históricos do Partido Comunista Brasileiro. Vianinha, Oduvaldo Viana Filho, cresceu assistindo, participando de reuniões do partido em sua casa, na casa dos seus pais, e muitas vezes a Dona Deussélia dizia, às vezes tínhamos uma reunião na sala, uma reunião na cozinha, uma reunião no quarto, e esse foi o ambiente dentro do qual o Oduvaldo Viana Filho cresceu. Acho que isso vai ser extremamente importante, porque quando ele se torna um jovem adulto e entra para a militância, ele vai entrar justamente a partir da militância no Teatro Paulista de Estudante, que viria depois a se desdobrar no seu ingresso, já como ator profissional, primeiramente como amador, mas logo depois se profissionalizando no Teatro de Arena, São Paulo, no início dos anos 50. Professora, então, nesse caso, é evidente que existe uma cultura da militância que o Vianinha traz de casa, e eu acho que um aspecto importante é que não é qualquer militância, é uma militância ligada aos ideais do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que tem características, acho que são determinantes nesse momento que nós pretendemos abordar aqui, a partir de 68, quando ele escreve o Papygirte. Sim, o Papygirte foi uma peça que ele escreve no momento em que as questões da América Latina estavam absolutamente na pauta de todos os debates históricos e políticos daquele momento. 1967 havia sido o ano de assassinato do Che Guevara. As questões da América Latina, as questões da ingerência político-econômica dos Estados Unidos na América Latina estavam na pauta, estavam, inclusive, sendo debatidas desde, se a gente parar para pensar, desde o início do pós-64, se a gente lembrar do filme que o Viana faz como ator, O Desafio, tem uma determinada cena do desafio em que a gente vê em cima de um móvel do cenário em que acontece um encontro do protagonista que o Viana faz, Marcelo, com a sua amante Ada,
a gente vê um livro, que é o livro do John Gerassi, sobre as questões do imperialismo, da ingerência econômica e política dos Estados Unidos na América Latina. Em 67, o Viana vai escrever o Duralex Redlex no Cabelo Solnex, que é uma revista política, né, em que ele aborda as questões da América Latina em chave de sátira política mesmo. O Viana tinha um projeto de que esse processo de trabalho da sátira política continuasse, ele tinha um grande empenho nisso, e isso acontece no momento em que ele havia recentemente se desligado formalmente do grupo Opinião, sem que isso representasse ruptura, mas representasse uma outra janela de trabalho. E o que vai acontecer é que em 68 vem o AI-5, e com o AI-5 tudo que sabemos, com todo o processo de supressão das liberdades civis, enfim, de todas as formas de atuação no sentido da intervenção política que ainda haviam heroicamente sobrevivido depois de 64. Quando o Viana escreve o Papa Egito, ele inscreve num concurso do Serviço Nacional de Teatro, a peça ganha o primeiro prêmio. O primeiro prêmio não era nada de grande impacto no sentido financeiro, era até bem simbólico, mas o primeiro prêmio previa que a peça fosse publicada, e ela efetivamente foi, mas ela foi imediatamente em seguida censurada, e essa censura acaba motivando o recolhimento dos exemplares naquele momento, e Papa Egito ficou sendo uma peça absolutamente proibida, tanto no sentido da circulação, da leitura, da encenação. Professor, apesar dessa absoluta proibição, o Tim Urbinati conseguiu ensinar a peça no contexto da Faculdade de Sociologia, não foi? Foi, Maria. Em 1976, o Tim Urbinati era um estudante da Faculdade de Filosofia e Letras Humanas, da Celeste, do curso de Ciências Sociais, e o Tim estava criando o grupo de teatro de Ciências Sociais, sobre o qual, aliás, ele está terminando de editar, ele já escreveu, está terminando de editar um livro contando toda essa história. O Tim chega à indicação do Papa Egito por que caminho? O Tim e o seu grupo de teatro e ciências sociais desejavam encenar a peça da Consuelo de Castro, Prova de Fogo, uma peça que a Consuelo de Castro havia escrito ainda como estudante da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, em que ela escreve um pouco, alguns meses antes dos episódios que viriam a demarcar o enfrentamento dos estudantes da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia pelas forças paramilitares de direita, que se alojaram ali, que, enfim, desencadearam, inclusive, um processo de luta e de morte de um estudante. Bom, o Tim queria o texto dessa peça, procurou a Consuelo de Castro, porque, obviamente, a peça havia sido premiada, mas também havia sido proibida, e a Consuelo dá a ele o exemplar de Prova de Fogo, e ela diz em seguida a ele: eu vou dar a você um texto de uma outra peça, que é de um companheiro nosso, companheiro aí entenda-se no sentido da luta política, e essa peça era o Papa Egito. O Tim vai se interessar pelo Papa Egito, o Papa Egito estava proibido, obviamente, e teve que ser encenado clandestinamente. Eu acho que vale a pena ouvir do próprio Tim a história dessa encenação, porque ele consegue fazer uma gambiarra de um fio elétrico que vai desde o aquário da história até o esqueleto do que viriam a ser os prédios da Faculdade de Filosofia e Letras Humanas, que naquele momento eram
esqueletos de concreto, ainda não tinha nada, não tinha luz, não tinha acabamento, não tinha água, não tinha absolutamente nada. E na área do aquário de história havia um cartaz de divulgação que dizia siga a flecha, e as pessoas seguiam a flecha por um caminho até bem tortuoso e acidentado, passando por arames farpados, etc., até chegarem no local em que estava sendo encenada clandestinamente a peça proibida Papa e Gírcia. Um detalhe importante é que duas figuras importantíssimas do teatro brasileiro que foram lá assistir foram a Lélia Abramo, a atriz Lélia Abramo, atriz militante, que levou consigo o Sérgio Brito. E o Sérgio Brito ficou tão apaixonado pela peça que depois ele viria a ser o primeiro ator do teatro profissional a encenar o Papegirche quando a peça foi liberada em 1979, já no contexto da chamada abertura. Então, o Papegirche fica absolutamente clandestino, proibido esse tempo todo. Professora, tem uma coisa que me causa curiosidade, que é essa disposição do Vianinha, e que eu acho que era do Partidão, de um projeto nacionalista, né? E nessas peças do final da vida dele, aparecem como uma recusa ao capital, à capitalização do capital estrangeiro do país, uma invasão imperialista de empresas, enfim, multinacionais vindas de fora. Isso aparece bastante nos textos e eu gostaria de saber como que era isso, assim, o que significava esse projeto nacionalista e recusava a chegada do capital estrangeiro. Maria, quando se fala no nacional, né, nesse projeto nacional e popular do Viana, deve ser entendido classe trabalhadora, né, proletariado. Era disso que o Viana queria tratar. Então, o PCB foi extremamente importante nesse sentido. O Viana nunca se desligou do PCB, mesmo que em certos momentos ele visse com ressalvas determinadas perspectivas do PCB, como, por exemplo, depois de 1958, quando acontece um congresso do PCB que determina como linha a ser trabalhada aquela que vislumbrava dentro da burguesia chamada progressista, né, no Brasil, uma força de luta contra o capital estrangeiro. O Viana vai alertar criticamente a respeito desse entendimento, principalmente nas peças dele Brasil Versão Brasileira, e nas peças que ele escreve no período do CPC, né? Os Azeredos Mais Benevides e Quatro Quadras de Terra. Quatro Quadras de Terra vai ganhar um prêmio de dramaturgia da Casa das Américas em Cuba, e Os Azeredos Mais Benevides teria sido a primeira peça do Centro Popular de Cultura da UNE a ser encenada no que seria o seu teatro, né? O seu espaço teatral. E essa estreia acaba não acontecendo porque é justamente março de 64, e com o golpe, a UNE, a sede da UNE, o prédio da UNE no Flamengo, no Rio de Janeiro, é cercado pelas tropas militares, é bombardeado, a UNE é posta na clandestinidade, e a partir daí o Viana vai, com seus companheiros do CPT, vai articular o Opinião. O Opinião inicialmente foi um show, do show nasceu o grupo, e do grupo nasceram trabalhos importantíssimos do Viana. Um deles é a própria coautoria do show, do roteiro do show Opinião. O segundo vai ser Moço em Estado de Sítio, em 1965, uma peça que chega a ser anunciada e
na opinião, e depois é proibida. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, que é uma peça que ele escreve com Ferreira Goulart, e Mão na Luva, que ele escreve e que permanece inédita até vários anos depois da sua morte. Mão na Luva tinha originalmente o título de Corpo a Corpo. Como Viana não mostrou Mão na Luva, não pôs Mão na Luva em circulação, e ele depois veio a escrever um monólogo chamado Corpo a Corpo. Então, quando o Mão na Luva foi liberado e foi encenado, precisava ter um outro título, e esse outro título foi Mão na Luva, né, para não fazer confusão entre essas duas peças. Esse Corpo a Corpo de 1966 e o Corpo a Corpo de 1970, que foi o monólogo, né? Essas duas peças serão, em breve, no ano que vem, publicadas dentro desse projeto da editora Temporal. A gente pode falar um pouco sobre o monólogo, porque eu acho que ele se liga a uma questão que está presente nessas peças do último período, que é um embate muito bonito, na verdade, do Vianinha com suas próprias questões dentro, tanto da esquerda, da militância, com a adesão de alguns dos seus colegas, companheiros à luta armada, e ele, em sua inserção, aí que eu acho que já vinha da família, na verdade, dentro de uma mídia de massa, como a televisão, enfim. Então, esses personagens que aparecem na dramaturgia dele, personagens tanto do publicitário, quanto do dramaturgo, do radialista, você pode falar um pouco sobre essa espécie de catarse, essa autocrítica que ele elabora da própria categoria intelectual e artística dentro desses trabalhos? Voltando um pouquinho no aspecto da sua questão anterior, eu acho que tudo isso se liga às questões políticas de cujo processo de discussão e de figuração dramatúrgica o Viana vinha desde antes do golpe de 64. Né? Quando acontece o golpe de 64, logo no contexto pós-golpe, a gente vai ter o início de um processo muito agudo de dissidências, de quadros históricos do PCB. E, em grande medida, essas dissidências vão se encaminhar para o campo da luta armada, que não havia sido e nunca foi priorizada pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso acontece no momento em que todos os elos entre militantes, artistas, proletariado e campesinato haviam sido cortados, e o Viana se vê dentro do teatro recém-constituído, o Grupo Opinião, no qual ele vai tratar de tudo isso. Né? Inicialmente dentro do show Opinião, que era uma palavra de ordem no sentido da resistência, em seguida o Liberdade e Liberdade, que é um texto do Flávio Rangel e do Milor Fernandes, que ele faz como ator. Em seguida, do Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, que é quase que um mapeamento da situação em que se encontrava o intelectual militante entre duas forças que o disputavam ali, e é um processo de crítica à classe média, e esse é um dos pontos indiscutíveis da enorme coerência de trabalho do Viana, porque essa crítica à classe média, ela não representa em nenhum momento um retrocesso, ela representa colocar o dedo na ferida do que havia de mais urgente nesse processo. Qual foi a classe que foi o fiel da balança no golpe de 64, a classe média, né? Justamente. E ele vai tratar disso, dessa divisão, desse dilaceramento, desse intelectual de classe média que se vê diante desse contexto do pós-golpe. Ele vai tratar disso no Moço em Estado de Sítio, o título por si só já diz do que se trata. Moço em Estado de Sítio é uma peça que começa com uma cena
de bastidores de teatro de periferia, no contexto que seria o do CPC ainda. O protagonista se chama Lúcio Paulo Bastos Seabra. O protagonista vai ser uma pessoa que vai radicalizar dentro do seu grupo de teatro de rua, vai dividir o grupo e vai ser depois colocado diante da sua cooptação pelos projetos culturais, principalmente na área editorial jornalística, no pós-golpe. Ao fazer isso, o Viana estava fazendo um mapa crítico impressionantemente lúcido do que estava acontecendo naquele momento. Né? Todas as questões dentro do Mostarda de Sítio, elas são trabalhadas com uma linguagem que mostra quanto o Viana estava interessado em testar perspectivas de dramaturgia. O Mostarda de Sítio é cheio de recortes de tempo, de espaço, principalmente, e é impressionante a cena final do Mostarda de Sítio, em que essa consciência sitiada, ela está sendo colocada em cena no momento em que isso não é algo de que se fala a respeito, porque isso foi um momento passado, isso era um momento imediato. A dramaturgia do Viana é uma dramaturgia que fala do que é imediato e concreto. É impressionante o valor disso, porque essa é uma coisa da qual todos fogem. Eu posso dizer até mesmo como orientadora, quando pessoas que estão acabando de começar a pós-graduação e me falam, eu não sei por onde começar, e eu sempre falo, comece pelo que é mais imediato e mais concreto, e ninguém faz isso, porque não é fácil e porque é um grande desafio. As pessoas preferem se resguardar nos grandes guarda-chuvas teóricos, nos grandes debates acadêmicos. O processo de trabalho do Viana era exatamente o contrário disso. Né? Então, isso é impressionantemente importante. A questão que você coloca na sua pergunta, do corpo a corpo, quer dizer, o corpo a corpo é esse militante cultural e, para efeito de sobrevivência, publicitário, que tem a ilusão de que ele pode ter um pé em cada canoa, e de que ele pode fazer o trabalho de... ele quer escrever um romance engajado, ele quer fazer um filme, ele participa de reuniões do partido, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma noiva, filha de um homem de importância, inclusive dentro dos quadros do que havia sido o Partido Conservador antes de 64, a UDN, né? E que indica um processo de cooptação desse protagonista dentro desse desejo dele de manter as duas coisas em andamento. Ele quer se dar bem nos dois campos. A peça, o Corpo a Corpo, esse monólogo, ela começa justamente quando o protagonista acaba de constatar que o seu mestre dentro da área da publicidade, uma pessoa que havia sido de importância fundamental para o seu entendimento do trabalho nessa área, tinha sido demitido por questões políticas. E ele se revolta, ele passa uma noite de fantasmagorias dilacerantes aí consigo próprio, trancado no seu próprio kitnet, e, ao longo dessa noite, ele vai percorrer de A a Z todas as nuances desse processo de cooptação, primeiro denunciando, lutando contra, dizendo eu vou cair fora, eu não vou aderir a isso, e, com o alvorecer do dia, justamente fazendo o contrário. Uma coisa importantíssima do monólogo Corpo a Corpo é que, quando ele foi publicado pela revista da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, o Viana escreve um pequeno texto, não se pode chamar de prefácio, porque não tinha essa finalidade, mas acabou sendo, e que se chama O Meu Corpo a Corpo.
E nesse pequeno texto, o Viana fala do que era, naquele momento, o seu papel de dramaturgo, porque ele estava fazendo teatro profissional, né? Tendo as suas peças encenadas no teatro profissional, e, ao mesmo tempo, sendo cercado de outros fazeres teatrais, que eram, por exemplo, os do Levin Theatre, que havia vindo para um processo de residência na oficina. O Levin Theatre com a oficina vão fazer o Levin, no sentido de ter sido inspirador dos processos. O Graça é Senhor, que era uma peça que decretava a morte do teatro. Quer dizer, o Viana ele vai se ver um pouco no desejo de se posicionar diante disso. E aí ele diz, eu estou escrevendo um monólogo, que é um processo convencional até de trabalho, mas ele coloca uma série de questões que mostram o quanto ele não renega e ele não bate de frente diante desses setores que na época eram chamados de vanguardistas, mas, ao mesmo tempo, ele não abre mão da sua perspectiva. E ele diz, o que me interessa nesse teatro é a sua vontade de investigar, de experimentar, mas aquilo que não me interessa é o fato de tomar o ator, o artista, como um ser num mundo à parte, né? Um ser que olha para a plateia e que se dirige ao espectador como você, um medíocre, de terno e gravata, com a sua pastinha debaixo do braço. Quer dizer, isso é impressionantemente lúcido no trabalho do Viana, porque ele não está dizendo isso vários anos depois, e com base em teorias, em confortos propositivos quaisquer. Ele está falando isso no momento em que ele está se colocando na contramão de inúmeras coisas, né? Em 68, ele tinha escrito, foi publicado, inclusive, na revista Civilização Brasileira, um texto chamado Um pouco de PCDismo não faz mal a ninguém. E aí o PCDismo tem, do ponto de vista sonoro, tem uma aproximação com PCB, né? Tem também com PSD, o Partido das Coalizões, o Partido das alianças, etc. Ele estava dizendo o quê? O teatro, diante desse processo brutal de esvaziamento, de violência, isso ele escreve antes do AI-5. Diante de tudo isso que está acontecendo, o teatro não pode se entrincheirar contra si mesmo e dizer isso é um teatro esteticista, isso é um teatro politizante, isso é um teatro comercial. Isso não faz sentido no momento em que o homem de teatro está praticamente confinado e com as suas mãos atadas. Eu pude recentissimamente, acho que há uns 2 anos atrás, constatar o quanto esse texto ainda provoca de mal-estar no momento em que eu fui falar num grupo de teatro, coloquei esse texto em discussão, e era impressionante, porque as pessoas diziam, mas o Viana estava apoiando o teatro mercadoria, como assim? Do que se trata? Quer dizer, a impressionante lucidez do Viana, ela deve ser estudada, não do ponto de vista dos seus resultados, porque dos resultados falam os mestrados, os doutorados, os artigos, os acadêmicos, mas dos seus processos, né? Porque ele estava falando isso num momento em que não era nem um pouco confortável a ele dizer isso. E ele pagou todos os preços nesse sentido, né? O Viana nunca... Professora, o que houve de resistência na época não foi pouca coisa, né?
Quer dizer, houve realmente um embate posto na discussão pública de que rumo tomar na área da cultura e do teatro, não foi? Sem dúvida, mas aí a questão, Maria, quando a gente pensa em de que forma essa discussão acontecia, a gente tem duas etapas. Uma que vai de 64 a 68, com o AI-5, e outra que vai de 69, do pós-AI-5 em diante. Né? O Viana morre em 74. Quer dizer, ele pegou nessa fase que veio a ser a fase final do trabalho dele, não se poderia jamais imaginar isso, porque ele morre logo depois de completar 38 anos de idade, mas ele pega o pior período, né? Ele pega o período em que não havia como se discutir isso, o teatro estava absolutamente submetido à censura, as peças não podiam circular, não podiam ser lidas, nem leituras dramáticas podiam acontecer. E quando essas peças efetivamente começam a circular, elas começam a circular num outro momento. Né? Quer dizer, a gente tem um processo de defasagem, é impressionante como a gente está ainda atrás, muito atrás, em relação aos processos de trabalho do Viana. E como tudo que a gente tem à disposição da gente para fazer atualmente não dá conta. Né? Não dá conta porque acaba tendo um cronograma de execução para tudo acontecer dentro do período X a Y, a gente acaba tendo um processo de estudo de um mestrado em que as pessoas começam a ser treinadas a pensar academicamente dentro de uma universidade pública que está sendo desmontada, né? Está sendo dilapidada diante do nosso próprio olhar. E o que o Viana fez naquele momento, todos esses processos de trabalho, eles estão muito além do que a gente até agora conseguiu fazer, em todos os sentidos. O que a academia faz tende, em grande medida, a se transformar em burocracia, em projeto, né? Em fazeres acadêmicos aí produtivistas que precisam ser quantificados, até porque as pessoas precisam continuar tendo seus empregos, precisam continuar escrevendo, precisam continuar publicando furiosamente o tempo todo. E, por outro lado, no campo do fazer artístico, da sala de ensaio, eu não sou diretora, eu vou falar uma coisa que eu observo como leiga e como alguém que se interessa pelos processos de ator em sala de ensaio. Mas eu acho que houve um desaprendizado. Essas peças do Viana, elas têm uma demanda de trabalho para as quais uma demanda para a qual os atores e atrizes até agora não tiveram, até pela sua experiência de vida, como lidar. Né? Então, é muito desafiador. Você pega um personagem, um protagonista como o Papa Egirte, ele não é um vilão, e ele também não é, em nenhuma medida, uma vítima do imperialismo dos militares entreguistas. Não é? Por outro lado, a gente tem um debate dentro do Papa Egirte, que é o debate entre Maris e Manito. Manito aparece só no plano do tempo, ele é o, o líder revolucionário da militância que foi assassinado nas prisões do governo Egirte, né, em Alhambra, e é justamente o assassinato do Manito que Maris quer se vingar. Ele quer executar o Papa Egirte como um ato de vingança na medida em que ele se sente devedor, né, da memória desse companheiro de militância que ele teria, segundo ele próprio relata, um flashback, denunciado numa sessão brutal de tortura. Né? Quer dizer, essas questões
para elas serem colocadas em cena, elas têm uma demanda de processo de trabalho para além daquilo que os grupos conseguem fazer dentro do período em que eles vão dispor de verbas para ensaio. Não, isso não está sendo trabalhado pelas escolas de formação de atores, não está sendo trabalhado, até porque também as escolas de formação de atores lidam com pressões inúmeras, né? Inúmeras. Dentro do que você está falando, eu estive conversando com o Sérgio de Carvalho, que é o diretor do curso, pensando no que seria interessante conversar sobre Vianinha, e nós comentamos sobre um possível recuo das capacidades ou das habilidades dramatúrgicas de um teatro que se pretende engajado, que está batalhando para estar circulando, porém que há uma recusa um pouco das estratégias dialógicas do drama, e que isso é uma deficiência formativa quase. E que a gente, talvez no Vianinha, encontre o nosso lastro, uma capacidade de trabalhar no centro do drama, mesmo com as questões políticas e com uma capacidade de visão dialética que a gente perdeu. Não sei se isso se conecta com o que você está falando. Eu acho que, sem dúvida. Agora, eu tendo a olhar essa questão por um outro prisma. Eu tendo a olhar essa questão pelo prisma de quem encena o Viana. Em recente data, quer dizer, vamos pensar nas encenações mais recentes do Viana que a gente teve. O Aderbal Freire Filho, recentemente, fez, no SESC 24 de maio, Vianinha conta o último combate do homem comum. Essa peça foi o novo título que o Aderbal deu, e teve que dar, né, tem questões logísticas que ele ter dado esse título, a peça Nossa Vida em Família, do Viana. Nossa Vida em Família, do Viana, foi uma das peças do projeto inaugural do Formação de Público, no momento em que ainda o seu curador era o Gianni Ratta. Durante toda uma temporada do projeto de formação de público, ainda na era pré-TELS, ainda na era do Teatro João Caetano, durante um semestre letivo inteiro, Nossa Vida em Família foi encenada para um público que era constituído por estudantes e professores das escolas da rede pública municipal. O espetáculo era dirigido pelo William Pereira, a curadoria era do Gianni Raff, e depois da peça aconteciam debates com o público que assistia. Né? Quer dizer, eu pergunto a você, por que isso não gerou sementes de trabalho? Né? Por que não gerou sementes de trabalho? Quer dizer, eu estou menos preocupada em falar da forma dialógica do drama, e mais interessada em falar, porque eu vi essa peça ser encenada e discutida. Os monitores do projeto de formação de público iam, antes do espetáculo, às escolas, falar sobre o Viana. Eu fiz materiais de trabalho para os professores, usando conteúdos programáticos, principalmente de geografia humana, língua portuguesa, etc. Por que isso não teve continuidade? O que foi feito com isso? Né? Voltando para a encenação do Aderbal, eu tenho inúmeros alunos que se interessam em discutir a crise dialógica do drama, etc., e que não foram assistir o espetáculo. Vianinha conta o último combate do homem comum. Né? Do ponto de vista do teatro, quem dirigiu Viana mais recentemente? Teve o Aderbal com esse espetáculo. Eu acho que os dois diretores que com mais frequência e com mais continuidade trabalharam a dramaturgia do Viana foram, no Rio, o Aderbal, e aqui em São Paulo, Eduardo Tolentino, com o Grupo Tapa. Né? O Grupo Tapa encenou Corpo a Corpo, encenou Moço em Estado de Sítio, encenou Mão na Luva.
Por indicação do Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, o Dudu Sambroni, o diretor Dudu Sambroni, encenou Rasga Coração. Por que por indicação? Porque aconteceu uma coisa curiosa. O Dudu Sambroni queria montar Rasga Coração e Maria Lúcia Lozada Marim, viúva do Viana, queria muito que o protagonista fosse feito pelo Zé Carlos Machado, que é um ator do Grupo Tapa. E o Eduardo imediatamente, o Eduardo Tolentino imediatamente liberou o Zé Carlos Machado, e o Corpo a Corpo, o Rasga Coração foi feito. Aqui em São Paulo foi no Sesc Santana, com casas lotadas, lotadas, lotadas. Eu me lembro de ter ido, inclusive, na última apresentação, e me lembro de depois a gente e conversar, os atores choravam de pensar que aquilo não ia poder continuar, porque o Sesc tem o seu modus operandi, que é aquele, data de começo, data de fim, etc. É impressionante como isso não deixou nenhuma perspectiva que fomentasse o desejo de outras pessoas fazerem peças. Né? No ano seguinte a esse, eu aceitei, eu tive um orientando, começou um processo de orientação na área do inglês, e ele havia estudado Arthur Miller, e eu meio que direcionei o olhar dele para o Rasga Coração, e ele fez um mestrado sobre Morte do Caixeiro Viajante e Rasga Coração. E eu digo direcionei porque naquele momento não era nem um pouco típico, ou mesmo academicamente aconselhável, que esses processos de aproximação fossem feitos. Agora está voltando a não ser aconselhável outra vez, mas a burocracia existe para que a gente vire as costas para ela e faça o que realmente importa. Né? Mas o fato é que esse rapaz que começou aquele mestrado no ano seguinte ao dessa encenação, ele não tinha assistido. A montagem, quer dizer, ele começou em 2008 e ele não tinha assistido. Ele não tinha assistido por quê? Porque não lhe chegou de nenhuma forma a sinalização de que seria desejável, importante, interessante, etc. Né? Muitas vezes, no departamento de artes cênicas, eu trabalhei com programas em que entravam as peças do Viana e que as pessoas achavam que eram interessantes porque falavam sobre uma época. As peças do Viana não falam sobre nada, elas falam sobre o mundo que nos cerca. Né? Elas não estão lá atrás, elas não vão virar um projeto de edital para a captação de recursos da CAPES para o programa X ou Y. Elas não podem ser atreladas a isso. Né? E eu acho que esse é o grande interesse, a grande importância de essas peças estarem em circulação outra vez, porque elas tinham deixado de estar em circulação. Né? O tempo passa. Este volume foi publicado pelo SNP quando houve a liberação. Né? Depois dessa edição, viria a haver uma outra edição sem o dossiê de pesquisa, organizada pelo Ian Michalski. Era uma edição em que entravam 3 peças, era o Rasga, Coração, o Papeguiste e o Mão na Luva. Isso foi em meados dos anos 80, e depois de lá para cá a gente não tinha mais tido edição nenhuma. Né? Quer dizer, a importância da circulação das peças é fundamental. Maria Silvia, eu acho que a gente pode aproveitar e falar da temporal. E a edição do Rasga Coração vem com um dossiê de pesquisa, que é um trabalho incrível, que não tinha sido editado depois da edição da CNT, né? Isso. Depois da edição número 1, que foi a do SNT, a edição organizada pelo Ian Michalski
que foi, eu acho que a gente deve lembrar a importância de ter colocado novamente a peça em circulação, mas o dossiê de pesquisa não cabia naquele projeto editorial. E o dossiê de pesquisa é apaixonante pelo registro do processo de trabalho do Viana, né? É impressionante porque o Viana se pôs a pesquisar a história do cotidiano da militância, né? Daquele pequeno ser militante e pensante, né? No Guaripe Solão, a partir da miudeza da sua luta pela sobrevivência, a partir da sua luta diante de si próprio, pagar as contas, conseguir, conseguir fazer do seu trabalho algo que não o impede de exercer uma função militante, daí vem a ligação com o seu apelido. Pistolão é aquele que intercede pelos companheiros de luta, e, ao mesmo tempo, se vê diante da geração do seu filho, adolescente, 17 anos, Luca. Luca é Luiz Carlos é o nome dado em referência ao Luiz Carlos Prestes, e o Luca vai ter questões diante da militância, diante do processo de luta do Manuari, seu pai, né? Então, eu acho que isso é fundamental. O dossiê de pesquisa, ele tem fundamental importância, porque o Viana começa a fazer o dossiê de pesquisa no momento, ele conta com o auxílio da jornalista Maria Célia Teixeira. Durante o processo de escrita e de elaboração do Rasga Coração, ele descobre a sua condição de saúde, e ele vai concluir o Rasga Coração já num contexto de lutar para conseguir colocar a peça no papel. E os últimos momentos de vida do Viana foram de uma enorme expectativa dele pela liberação da peça. Eu acho que aí, na época da liberação, é imprescindível que a gente renda todas as homenagens possíveis e imagináveis. O Zé Renato batalhou arduamente pela liberação da peça. Foi 3 vezes a Brasília, a censura já estava federalizada e a peça acaba não sendo liberada. O Viana morre sem ter visto o Rasga Coração, ele morre sem ter visto o Papeguiche em cena, ele morre sem ter visto o Moço Cadicite em cena. E essas peças só vão ser depois colocadas em circulação de uma maneira editorialmente heróica, né? Quer dizer, quem publicou alguma peça do Viana, publicou acho que a gente deve render todas as homenagens possíveis e imagináveis, porque certamente não foi fácil e certamente não foi algo que resultou de um projeto acadêmico, etc. No caso da editora Temporal, eu acho que houve uma feliz confluência de fatores. A Temporal estava acabando de se constituir como editora voltada para a dramaturgia. E, naquele momento, o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, foi convidado a integrar o conselho editorial, e ele teve um papel fundamental para que esse diálogo entre a editora e a Maria Lúcia Viana pudessem ser levados a bom termo para que as edições saíssem. Eu disse pudessem ser levados porque ele tinha esse histórico de trabalho com o Viana, né? Ele era um diretor que trabalhou o Viana em diferentes momentos, e as peças do Viana, no caso do Mão na Luva, por exemplo, o Mão na Luva surge num dos grupos de estudo do Tapa, né? O Tapa não tinha um projeto de montagem profissional do Mão na Luva. 2 atores, naquele momento, inscritos numa das oficinas, esses atores eram Isabela Lemos e Marcelo Pacífico, começaram a fazer cenas para apresentar nos seus processos de estudo, e do estudo dessas cenas surge
processo de encenação do Mão na Luva, que estreia no Espaço Vida, né? Quer dizer, eu acho que isso mostra para a gente a importância desses textos, porque quem teve acesso às peças do Viana ao longo desse processo, desse tempo todo, foi sendo cada vez menos gente, né? E quando a gente pensa que a gente está em São Paulo e Rio, né, não são Brasil. Fora de São Paulo e Rio, a gente tem muita gente, às quais muita coisa não chega, né? Ou o que chega pelas mãos dos projetos acadêmicos, das interlocuções preconizadas pela burocracia avaliativa da CAPES, etc, etc. Quer dizer, eu acho que a gente precisa um pouco ter a coragem de fazer aquilo que Viana fez, que foi dizer, bom, isso é um recomendado, mas não é isso que queremos fazer, portanto, vamos fazer o que é importante e necessário. E eu acho que isso requer que se paguem muitos preços, porque não é nem um pouco confortável, nem fácil, né? Nem institucionalmente disponível. É impressionante como a gente barra em não pode isso, não pode aquilo, né? Infelizmente, a gente está chegando no final do tempo, professora, mas eu gostaria, então, que a gente parasse aqui nesse momento, nesse corte lacaniano, dizendo que a gente precisa fazer o que é preciso e não o que é fácil, né? E eu fico feliz de poder estar aqui nesses podcasts falando do teatro brasileiro, que, de fato, é pouco conhecido para nós que somos aqui do eixo Rio-São Paulo, da academia, imagine no resto do país. Então, assim, todas as homenagens aqui acolhidas ao Zé Renato, por ter insistido, batalhado pela publicação, ao Tolentino, que também é essa figura que sempre está à frente aí de uma batalha para o teatro como causa, e para ti, para a editora, que fizeram essas edições lindíssimas. Para quem quiser, é possível acessar o site da Temporal Editora, atrás das publicações. E é isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Queridos ouvintes em suas salas, queridos interlocutores aqui, gratidão enorme à professora Maria Silvia, que nos premiou aí, nos presenteou com um pouquinho, né, assim, a ponta do iceberg dessa obra tão importante que é a do Vianinha. Fiquem em casa, se puderem, e nos despedimos agora. Beijos. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.